Boa tarde, pessoal. Estou aqui na terceira série dos encontros que eu tenho feito aqui com pesquisadores e pesquisadoras que estiveram ou estão vinculados ao Grupo de Estudos em Cultura, Trabalho e Educação, que é um grupo de pesquisa da Universidade Federal Fluminense, mas também do Programa de Pós-Graduação em Música da Unirio, onde eu também sou professora, né? Sou professora da Universidade Federal Fluminense, mas também do Programa de Pós-Graduação em Música da Unirio. Então, esse grupo de pesquisa, só para quem não conhece, quem não viu as outras gravações, os outros encontros, esse grupo de pesquisa, basicamente, ele trabalha com duas linhas, né? Uma que estuda a música na prática e na formação do professor pedagogo, isso porque eu sou professora de música de um curso de pedagogia, então essas pesquisas têm muito a ver com a minha prática, e tem uma outra que é relativa ao trabalho do músico, né? O campo de trabalho do músico. Então, aqui no canal do G-Cult, vocês vão encontrar material sobre essas duas áreas, que em um primeiro momento pode parecer que não conversam, mas elas têm muitos pontos também de convergência, até porque o músico ele é um professor, né? É muito difícil a gente ver um músico trabalhador que não dê aula de alguma forma, nem que seja workshop, né? Isso está dentro da própria profissão. E hoje aqui eu trago duas pesquisas que não são tão recentes, depois as pesquisadoras vão dizer em que ano elas concluíram, são dissertações de mestrado, né, realizadas lá no Programa de Pós-Graduação em Música da Unirio. E, sem mais delongas, eu vou chamar aqui as minhas convidadas e vou também falar o título da pesquisa delas. Então, peraí, antes de vocês falarem... Hoje a gente vai ter a Sueli Faria falando da pesquisa Musicalizando o Corpo, Incorporando a Música, considerações sobre uma educação musical significativa para os futuros profissionais da dança, e também vamos ter a música eletrônica da diáspora africana nas Américas e sua invisibilidade no contexto escolar. Então, eu vou deixar que a Mônica e a Sueli se apresentem, e depois a gente começa. Quer começar, Mônica? Sim, vou me apresentar, então. Meu nome é Mônica Ávila, também Mônica de Oliveira, formalmente falando, e essa minha pesquisa eu terminei ano passado na Unirio, no meio do ano passado na Unirio, e é isso, eu tenho trazido uma abordagem pedagógica para a música eletrônica afro-americana, a música desenvolvida nas Américas pelos afro-americanos, é a música de pista. A música é sobre essa música que a pesquisa centra. Poxa, tem um ano, né? Achei que tinha mais tempo. Está comemorando um ano agora, né? Estou comemorando exatamente um ano no dia... Ainda vai comemorar, no dia 31 de julho. Olha só. Então, Sueli, se apresenta, por favor. Boa noite para todos. Estou muito contente de estar aqui com vocês, com Luciana, com Mônica, minhas queridas e amigas e pesquisadoras por quem eu tenho uma grande admiração. Eu desenvolvi essa pesquisa motivada pelas necessidades e pelas inquietações da minha prática como professora de música num curso de técnico de nível médio na FATEC, de formação de profissionais da dança, curso técnico em dança, que integra o ensino técnico em dança com a matriz curricular do ensino médio, desenvolvido na FATEC. Então, a partir daí, e das inquietações que essa prática me suscitou, eu me motivei a fazer, né, essa pesquisa de mestrado, e é isso. Bom, eu queria primeiro agradecer muitíssimo a disponibilidade de vocês, né, que são companheiras da música, né, do fazer musical e também da pesquisa. E a ideia aqui toda é a gente poder compartilhar um pouco, às vezes o audiovisual ele chega mais direto nas pessoas, né? Então, quem sabe a partir daí não gera o interesse de ler a pesquisa, porque a pesquisa acadêmica, às vezes, ela é um pouco longa, né? Quem não está muito habituado a ler coisas muito longas se assusta às vezes, né?
Então, assim, ouvindo a pessoa falar, é uma coisa tão viva, né, que eu acho que estimula a leitura e o propósito desses encontros que eu tenho feito aqui é um pouco esse, estimular que as pessoas vejam o quanto a pesquisa acadêmica ela é viva, né, e a pesquisa de vocês duas, apesar de terem especificidades, né, elas têm um ponto muito importante de convergência, que é a necessidade que vocês tiveram de fazer a pesquisa por conta da prática de vocês, né? A prática, como professoras de vocês, motivou, a prática motivou, né, essa pesquisa, a compreensão melhor do seu espaço de trabalho, né, e de tentar entender e discutir também, né, o que aconteceu em cada âmbito, né, particular. Então, gente, eu vou começar então com a Sueli Faria, também conhecida como Suli, para apresentar a sua pesquisa. A gente vai ficar escondidinha aqui e daqui a pouco a gente volta, quando você terminar, a gente volta, tá bom? Tá bom. Então, pessoal, vamos lá. Quando eu comecei a dar aula na FATEC, nesse curso técnico em dança, integrado ao ensino médio, todas as minhas referências anteriores como professora de música, professora de saxofone, de flauta, de musicalização infantil, foram, assim, questionadas, na medida em que eu me perguntava, será que os bailarinos entendem a música da mesma forma que nós, músicos? Será que os bailarinos, que tipo de conhecimentos em música eles têm necessidade na sua prática, né? Como é a forma que eles têm da apreensão da música na sua prática? Como é que eles usam a música? Porque eu achava assim que dentro do campo da educação musical existem vários nichos e a gente tem que desenvolver um trabalho que tenha a ver com a especificidade do aluno, né? Aprender com ele o que ele precisa aprender e como aprender, né? Então, isso me motivou a me perguntar sobre essas coisas todas, e sim, a primeira questão que me veio, e que já era uma questão que era um questionamento meu, na minha prática como musicista e como professora de música, e que foi reforçada nessa prática com os estudantes de dança, é o seguinte, o papel do corpo na educação musical. É uma coisa que eu já me questionava, fazendo uma crítica ao ensino conservatorial de música, onde o corpo é visto como uma máquina de fazer música, né? Onde o conjunto da percepção, da sensação, da espacialidade, onde o corpo está inserido, não é considerado, né? Então, esse ensino com base racionalista e numa visão dicotômica que separa o corpo, né, da mente, ele tem, na minha opinião, sérias implicações tanto na formação do músico, na expressividade da música que aquele músico vai construir, e também no próprio corpo do músico, né? Porque são movimentos repetitivos, desenvolvidos sem consciência corporal, né, com o objetivo de atingir um determinado fim, né? O corpo é uma máquina de fazer uma determinada sonoridade, uma determinada técnica. O corpo não é visto como um organismo experiencial e cognitivo, né? Então, isso já era um questionamento que eu fazia, né, na educação musical como um todo. Eu já conhecia o trabalho do Dalcroze, que foi um dos primeiros caras a questionar essa coisa, né, do ensino meramente intelectualista da música. Dalcroze, no início do século XX, desenvolveu todo um pensamento de integração do corpo na música, né, desenvolveu toda uma metodologia e que criou uma escola importantíssima e influenciou vários professores e várias didáticas da música, o pensamento ativo da educação musical, né? Quer dizer, onde a experiência é o foco central da educação musical. Então, a gente tem aí, no século XX, na primeira metade, começando com o Dalcroze, e depois tendo continuidade com Suzuki, Orff, Kodaly, né? E na segunda metade, que seria a segunda geração dos educadores musicais dentro dessa perspectiva ativa de educação musical, né? Que seria o Murray Schafer, o Painter, o Self,
né, que nesse momento, depois dos anos 50, passaram a trabalhar com música eletroacústica, com procedimentos da música contemporânea, mas sempre dentro dessa visão da música, do ensino musical calcado na experiência e não numa mera repetição ou numa mera intelectualização dos conceitos teóricos, né? Então, o Dalcroze criou toda essa escola, foi um cara super importante dentro dessa concepção dessa investigação do papel do corpo na cognição musical. E, então, basicamente, assim, a primeira coisa que surgiu na minha cabeça é o seguinte: a educação musical dos bailarinos tem que ser com foco na cognição musical no corpo, né? Porque os bailarinos, o que eles fazem? O que eles fazem com música? Eles não precisam ser preparados para cantar, ou para tocar, ou para serem maestros, ou compositores, né? Eles precisam musicalizar o seu corpo, né? Incorporar a música e poder se relacionar com a música com grande profundidade e consciência para que as suas coreografias, a sua dança tenha substância, tenha significados, tenha sentidos, né? Então, os bailarinos, eles não tocam, não cantam, mas eles fazem música com o seu corpo, com o seu movimento, né? Então, isso me fez desconfiar, assim, que a formação tradicional, os conteúdos tradicionais da formação de um músico não seriam adequados a eles. Bom, me propus, então, a investigar essas coisas e fui cada vez me apropriando dessa sensação de que música é basicamente movimento, né? Em todas as suas dimensões. A própria gênese do fenômeno sonoro, né, já é a partir do movimento, né? A onda sonora ela é produzida a partir do movimento de um corpo num meio, né, seja no ar, seja na água, seja no meio material, concreto, né, e se propaga em forma de ondas que vibram numa determinada frequência, ritmicamente, com uma determinada intensidade ou força, né, e assim se constrói todos os ditos elementos da música que no ensino tradicional são analisados de uma forma estanque, separadamente, ritmo, melodia, harmonia, mas que na realidade todos são movimentos, são diferentes manifestações do movimento, né, em música, né? Então a música é basicamente fluxo e movimento em todas as suas manifestações, né? E a música ela tem presente em si a questão do gesto. O gesto físico, ele é representado, quer dizer, ele é metaforicamente transferido, né, para o fazer musical, porque a música é composta de gestos sendo entendidos como uma ação que tem direção, que tem intencionalidade, né, que tem intensidade, né? Então, os gestos sonoros, eles têm total correlação com o gesto físico, né? Então, essa coisa do movimento se manifestou para mim como realmente a interface principal, a coisa assim, a tênue separação entre música e dança. Quer dizer, ela se dá por esse encontro do movimento, né? Tanto música quanto dança são constituídas basicamente de movimento. A dança no movimento corporal e a música nos movimentos sonoros, né? Que nos diversos tipos de movimento que constituem a música, né? Então eu falei, é por aí. Outra coisa que me motivou bastante é que esse curso de dança, onde eu fui trabalhar, tinha uma metodologia e que propunha como base de trabalho, né, de um trabalho integrado, ele propunha temas geradores. Então, no primeiro ano, todos os conteúdos programáticos do curso deveriam se relacionar com os temas corpo e mundo. No segundo ano, movimento e Brasil. E no terceiro ano, cena e Rio de Janeiro. Então, quer dizer, essas questões já também me aprofundaram essa minha necessidade de compreender essa coisa do corpo na educação musical dos bailarinos e do movimento também. E, assim, foi uma grande surpresa, né, os caminhos de pesquisa que eu percorri, corroborando, né, a pertinência
desses temas geradores para o trabalho de música, né? E como que foi agradável, né? Trabalhar dentro dessa linha em integração com o trabalho da dança, né? A partir desses conhecimentos, desse aprofundamento, dessa imersão que eu fui fazendo nesse campo. Bom, quando eu comecei a fazer o levantamento bibliográfico, assim, eu demorei bastante a conseguir definir o meu foco de pesquisa. Aí eu parti para a bibliografia, procurei, né, o que tinha escrito, né, sobre essas questões todas, sobre corpo, movimento, música, dança. Aí, num primeiro momento, eu fui fazer uma pesquisa nas revistas da ABEM, por considerar, né, que é uma produção teórica consistente na área da educação musical, bastante consistente. Eu fiz um recorte de 10 anos, né, das revistas da ABEM, e fui procurar a menção a essas palavras geradoras, digamos assim, corpo, movimento, música e dança. Eu procurei a menção a essas palavras em todas as revistas da ABEM durante 10 anos, nos títulos, nas palavras-chave e nos resumos, né? E nesses 10 anos, eu encontrei 6 trabalhos que tinham essas menções, né? E dentro desses trabalhos, diferentes abordagens e tal, né? Principalmente em relação ao corpo, né? E 2, especialmente, que tinham a ver com o meu objeto de pesquisa, né? Que era um trabalho da Patrícia Fuste Santiago, que trazia o conceito de atividades musicorporais, que eu achei bastante adequado, assim, para o que eu estava buscando, né? E por atividades musicorporais, ela se refere, né? É um conceito dela, eu não vi esse conceito anteriormente, e depois já vi esse conceito citado em outros trabalhos posteriores, né? Com referência a ela. Então, para ela, assim, as atividades musicorporais são as que integram corpo e música, né? E ela faz uma crítica às ideias de usar o corpo para aprender música, né? Na medida em que esse conceito, ele não é apenas uma coisa que diz, vamos usar o corpo para fazer música, mas ele está ligado a uma concepção, né, de corpo e de aprendizado, de cognição, né, que busca superar essa dicotomia entre corpo e mente, né, e que busca uma visão mais holística, mais integrada. Então, não é qualquer trabalho onde o corpo está presente, né, que se enquadra dentro desse conceito de atividades musicorporais, porque a gente está cansado de ver, por exemplo, vou citar um exemplo de educação infantil, que a gente vê bastante, né, de colocar as criancinhas para fazerem um movimento sempre igual, mecânico, enquanto cantam uma música, né? Isso não seria necessariamente uma atividade musicorporal, porque enxerga o corpo como uma ferramenta, da mesma forma, né? Atividades musicorporais veem a música como uma atividade holística, né? E vem o corpo como uma estrutura experiencial e não separada da mente, né? Então, numa atividade musicorporal, você vai utilizar a criatividade, você vai combater o mecanicismo daquela prática, você vai utilizar todos os sentidos, né? Você vai trabalhar com emoção, com sensação, né? Tudo isso misturado, né? Então, esse foi um trabalho que me ajudou nessa formulação do meu foco de pesquisa, na medida em que eu fui vendo assim, poxa, que tipo de trabalho de corpo é realmente um trabalho não dicotômico e que seria importante para promover a cognição, né? Outro trabalho, assim, muito importante nessa revisão de bibliografia foi o trabalho da Vânia Storoli, onde ela analisa a cognição musical sob a ótica do enativismo. E o enativismo, ou enacionismo, que é baseado no paradigma da mente incorporada, né,
que é uma das vertentes da segunda geração das ciências cognitivas, que é um campo transdisciplinar, né, que envolve a linguística, a filosofia, a neurociência, a biologia, a psicologia. Todos esses campos se juntam dentro da ciência cognitiva, né? E o enacionismo seria uma segunda fase da ciência cognitiva, que se concretizou nos anos 90, né? Com o trabalho, primeiramente, do Humberto Maturana e do Francisco Varela, e depois com um livro assim muito importante dentro desse pensamento, né, que é A Mente Incorporada, de 3 autores, que é o Francisco Varela, Eleanor Roche e deixa eu confirmar para vocês o nome do terceiro autor aqui, Thompson, tá? Então, nesse trabalho, eles esclarecem esse conceito da mente incorporada, que é basilar dentro do enativismo, né? Esse nome enativismo é um abrasileiramento, digamos assim, né? De uma palavra em inglês, né? Enaction, que não tem tradução em português, né? E também esse conceito de incorporado, esse conceito é sempre usado em itálico no meu trabalho, porque ele não pode ser traduzido exatamente como uma incorporação, como a gente entende no português, né? Por isso que ele é usado em itálico no meu trabalho, mas ele quer dizer assim, ele está chamando a atenção para uma atuação, né, do corpo na relação com o meio, né? Então, seria uma atuação com uma intencionalidade pré-lógica, né? Não é uma intencionalidade, digamos, da consciência, né? E uma atuação, quase como uma atuação de um ator, né? Por isso, enaction, né? Então, ele pressupõe que que não existe separação entre corpo e mente, o corpo todo da gente é a própria mente, a mente está no nosso corpo todo, né? E o corpo é o que nós somos, né? Nós somos um corpo, a gente é uma coisa que não pode ser separada, a gente não é nada além do corpo, e o corpo é tudo isso, né? Pelo corpo que a gente existe, que a gente, pelo corpo, a nossa experiência do mundo, pelo corpo, a gente só entende o corpo quando vive o corpo, né? E o corpo, ele está na base de toda a construção de conhecimento, né? Então, essa vertente da ciência cognitiva que eu conheci nesse trabalho da Vânia, e que é uma das mais importantes referências teóricas do meu trabalho, né? Ele está muito baseado, né? A construção desse paradigma, né? Está muito baseada na fenomenologia, inicialmente do Husserl, né? E depois aprofundado com o trabalho do Merleau-Ponty, que trabalhou a fenomenologia da percepção, né? E que tem uma grande relação também com a arte, né? E onde se trabalha um conceito de construção do conhecimento, né? De epistemologia, que é meio que um caminho do meio entre duas vertentes historicamente opostas, né? Por um lado, os racionalistas, né? E, por outro lado, os materialistas. Então, os materialistas entendem assim, que a mente é um espelho do mundo externo, né? Cabe a ela desvendar, espelhar o mundo externo, que é totalmente separado, né? E que está aí para ser conhecido pela mente, né? Então, a função da mente é essa, é espelhar o mundo externo. Quanto mais limpo for esse espelho, quanto mais claramente ele refletir esse mundo externo, maior é o conhecimento. Então, aí é uma separação entre externo e interno, e a gente, onde o observador desse mundo não tem nenhuma atuação, né? A vertente oposta, que é a vertente idealista, digamos, racionalista, ou mais idealista mesmo, né?
ela entende não, que o que determina o mundo externo é a própria mente, né? Então, a gente tem aí como uma pessoa importantíssima dentro dessa concepção, o Descartes, né? O filósofo francês do século XVII, né? Do Renascimento, e que foi um cara importantíssimo na sua época, porque ele questionou várias concepções, né, que vinha do teocentrismo da Idade Média, então abriu o modernismo, foi um cara importante na valorização da ciência, foi um cara super fera, mas que ele trabalhou, aprofundou essa visão da dicotomia total entre corpo e mente, sendo que a preponderância era sempre da mente, né? E o corpo era uma coisa incômoda que induzia a erros, né? Então, o corpo tinha que ser controlado, o corpo era uma máquina que poderia ser fragmentada para ser estudada, né? E conduzia a erros, né? E o conhecimento, ele podia ser adquirido sem nenhuma intervenção do corpo. Pelo contrário, as intervenções do corpo eram enganosas, né? Então, o conhecimento ele poderia ser adquirido pela meditação, era um conhecimento inato que era oferecido por Deus, né? E que a gente deveria se aproximar cada vez mais dele, né? Isso poderia ser feito por meros processos intelectuais e pela meditação, né? Bom, a fenomenologia, na qual se baseia essa corrente enacionista, né, da ciência cognitiva, ela propõe um caminho, uma terceira via, digamos, um caminho do meio entre essas duas concepções opostas, né? E ela propõe que o conhecimento do mundo, sobre o mundo, né, o conhecimento em si, ele pressupõe, sim, uma separação. Ele pressupõe a existência do mundo externo, né? E só que esse mundo externo, ele jamais pode ser tocado, conhecido, sem a experiência, né, do sujeito sobre aquele mundo. Portanto, o mundo externo, como uma coisa dada, ele não pode ser conhecido sem a intervenção, né, daquele sujeito encarnado, daquele corpo, daquela inteligência incorporada, né, que vai, na sua experiência fenomenológica, porque o fenômeno que é a realidade como ela se apresenta ao observador, né? Então, na sua experiência fenomenológica, ele vai conhecendo aquele mundo externo num processo que tem uma intencionalidade pré-lógica, né? E que tem também uma habitualidade. Portanto, o corpo, ele é cheio de cultura, ele é cheio de tradição, ele se relaciona com esse mundo externo, né? Carregando todas essa habitualidade e por meio dos seus próprios recursos sensorimotores, né? Então, a percepção dentro dessa perspectiva, né, e o conhecimento dessa perspectiva é inseparável da ação do corpo e do movimento, né? E a percepção, ela é caracterizada nessa ótica não como uma coisa assim, os nossos órgãos dos sentidos, né, recebem informações de um meio definido, dado, e aquelas informações vão para o nosso cérebro, que daí produz conhecimento. Não, né? Dentro dessa concepção, especialmente trabalhada por Merleau-Ponty, né, a percepção ela se dá intrinsecamente ligada, né, com a sensação e o movimento, né? Porque sensação e movimento estão o tempo todo juntos, né? A gente não pode ver o que a gente não olha, né? Quando a gente olha, por exemplo, uma fruta, e a gente está olhando para uma maçã, por exemplo, tá? A gente não vê a maçã inteira, né? Mas nós vemos aquela parte e já temos uma noção do resto, por causa da habitualidade, né? Quando eu vejo um objeto, se eu modifico um pouquinho o meu ângulo de visão, movimento um pouco o meu corpo, eu vou ter uma dimensão desse objeto sobre uma outra ótica. Então,
percepção e movimento, sensação e movimento produzem percepção e estão indissoluvelmente ligados, né? Não existe aprendizado sem corpo, não existe um aprendizado não incorporado mental, né? E todos os processos mentais, eles advêm dessa inter-relação do corpo via seu aparato sensório-motor e carregado da habitualidade também, né? Toda a nossa cognição parte daí. E nós temos mecanismos cognitivos, né? Ferramentas cognitivas que vão formulando esses conhecimentos a partir de coisas muito básicas, né? Por exemplo, a Eleanor Roche, ela estudou o processo de categorizações, que é um processo bem básico, né, da mente humana, né, e que também está calcado na experiência corpórea, né. A gente, desde o início da nossa vida, a gente começa a se relacionar com o mundo, né, externo a nós, que é real, né, mas que só é conhecido na nossa experiência, né, como observador incorporado. Portanto, ele não se caracteriza como uma coisa dada independente da gente, embora ele exista independente da gente, mas só pode ser conhecido com a nossa participação e dentro da nossa experiência, né? Então, a Eleanor Roche viu assim que o nosso mundo, ele se organiza internamente via essa capacidade, esse mecanismo de categorização, né? A categorização é uma coisa que junta na nossa consciência, os fenômenos que têm características, formas, funções parecidas, né? Então, a coisa de dentro, fora, né? A coisa de em cima, embaixo, todos são conceitos básicos advindos da atividade corporal, né? São percepções advindas da atividade corporal que vão sendo organizadas em categorias, né? Essas categorias, elas vão se juntando, né? E vão construindo os esquemas de imagem. Por exemplo, o esquema de contenção, né? O esquema de imagem de contenção. Ele entende, a partir da categoria de dentro e fora, ele entende o esquema, a nossa capacidade de esquema de imagem de contenção faz-nos entendermos assim, o que é um conjunto, né? O que são coisas parecidas que estão dentro daquela ideia, que estão fora daquela ideia, né? O esquema, por exemplo, de equilíbrio, é um esquema que a gente não tem a menor consciência, mas ele nos mantém vivos e nos mantém estáveis no mundo, né? Então, esse esquema de equilíbrio, que é produzido também a partir de categorizações, né, e corporais, ele está presente em vários aspectos da nossa vida, né? O esquema de direcionalidade, né, que está baseado na categoria do perto, do que está longe, né, do aqui, do ali, né? Esse esquema também está presente em várias coisas da nossa vida, né? E essas categorizações e esses esquemas de imagem formam conceitos através do mecanismo importantíssimo, que é o mecanismo das metáforas, da metaforização, que leva conteúdos, conhecimentos de um campo da nossa experiência para outros campos. Então, os primeiros domínios são os chamados os domínio-fontes, são corporais, né? Então, esses conhecimentos advindos, né, de todos esses processos cognitivos, né, formando conceitos, eles são levados desses domínios fonte corporais, frutos da nossa atuação incorporada, sensório-motora no mundo, para outros campos de conhecimento. Então, na música, por exemplo, a gente tem demais essa sensação, porque a gente usa na música, por exemplo, para descrever a música, a gente o tempo todo usa imagens, né, vindas do movimento corporal,
vindas da espacialidade. Então, pô, sobe do grave para o agudo, desce do agudo para o grave, né? A sensação de direcionalidade, por exemplo, na harmonia a gente tem muito essa sensação de direcionalidade, né? De alguma coisa que te encaminha, os encadeamentos harmônicos, o próprio nome diz, né? No ritmo, por exemplo, né? A própria especificação dos andamentos, né? Tem tudo a ver com a nossa corporalidade. Então, são ideias, conceitos que vêm lá dos domínios fonte da corporalidade, né, da nossa atuação incorporada no mundo, para o campo de conhecimento da música. Em música a gente tem isso muito presente, né? A música, por ser basicamente movimento, ela constrói espacialidades, né, sonoras, e essas espacialidades, metaforicamente, a nossa compreensão, a nossa cognição vem da nossa vivência corporal no espaço. Então, o campo da cognição musical, inclusive, é um campo bastante estudado dentro dessa ótica do enacionismo, né? Por quê? Primeiro porque a cognição, a música é uma atividade ancestral, né? E totalmente humana, como a própria linguagem, é uma atividade que existe em todas as culturas, né? Nas suas infinitas formas de se manifestar, mas é uma atividade universal, né, em todas as culturas, mesmo que se manifeste sempre, né, de acordo com o seu tempo e o seu lugar, diferentemente, né? É uma atividade que é importante para a adaptabilidade da espécie humana, né? Porque a música produz coesão social, a música mantém memória daquele grupo social, né? Ela oferece ritmo para atividades coletivas, né? Inclusive, ela está muito próxima do campo da linguagem, né? Há pesquisas que indicam que a música é uma coisa que saiu da mesma vertente cognitiva que a linguagem, né? E foi por um outro caminho, né? Então, tem várias coisas que fazem com que a música, o campo da cognição musical, seja um campo privilegiado de estudo dentro dessa corrente da ciência cognitiva, né? E tem muitos estudos sobre isso, sobre como ouvimos, sobre como entendemos música, né? Dentro dessa... baseados nesse fundamento teórico. Bom, estou misturando aqui tudo, é difícil fazer uma síntese, mas vamos lá. Uma necessidade que eu tive dentro dessa pesquisa, quer dizer, foi também de buscar os outros trabalhos que já haviam sido desenvolvidos, né, fora dessa pesquisa da revista da BEM, sobre a questão da educação musical de bailarinos. Eu encontrei 3 trabalhos muito importantes, que me ajudaram bastante nesse aprofundamento, né? Um do Jorge Luiz Schroeder, que é um pesquisador da Unicamp, a dissertação de mestrado dele, onde ele analisou a questão da música na dança sob a ótica do músico, né? Ele teve uma grande experiência como músico em escolas de dança, como compositor, como acompanhador, como professor, né? Então, ele analisou essa relação entre música e dança a partir da ótica do músico, né? Teve uma outra dissertação de mestrado da Federal de Minas Gerais, da Camila Queiroz, que fez um estudo de caso e que pesquisou dentro de uma universidade, né, como é que era feito desenvolvida, né, a educação musical dos bailarinos, e assim, uma coisa que se manifestou bastante fortemente em todos os trabalhos era assim, a importância e a necessidade urgente de um diálogo entre músicos e artistas da dança, né, para que tanto a música quanto a dança se enriquecessem, né, e especialmente quando se analisa a educação musical dos artistas da dança, né. Então, isso aí foi uma coisa citada em todos os artigos, também foi citado em todos os artigos, né, foi aprofundado a importância da educação musical para o bailarino,
né, na medida em que ele precisa desenvolver um diálogo consistente com a música, né, nos seus trabalhos. Esse diálogo ele pode acontecer tanto em forma de concordância entre as duas coisas, como a gente vê muito no balé clássico, né, onde a dança ela está o tempo todo em concordância, seria os dois andando de mãos dadas, né, a música e a dança, né, reforçando aspectos rítmicos, melódicos e dinâmicos, né, da música. Essa relação entre música e dança, por exemplo, na dança contemporânea, é uma relação bem mais livre, né, porque ela pode acontecer em forma de negação, né, a música com uma intenção, a dança com outra, ela pode se estabelecer numa forma de imprevisibilidade, por exemplo, né, como na questão dos procedimentos contemporâneos da música aleatória, né, ela pode se estabelecer também numa forma de não música, por exemplo, na dança sem música, que a gente vê bastante também dentro do mundo da dança contemporânea, né? E que mesmo nesse caso da dança sem música, é importante um processo de musicalização consistente, significativo para os coreógrafos e bailarinos, porque mesmo que não haja música, há nessa performance uma trilha sonora que é promovida pelos sons, né, dos corpos dos bailarinos em contato com o ambiente, os sons de respiração, os sons dos passos, né? Tem toda uma paisagem sonora que é estabelecida pelo contexto, pelos sons da plateia, pelos sons que se manifestam naquele ambiente, né? Então, isso tudo cria uma trilha sonora, inclusive para uma coreografia sem música, né? E, portanto, além da musicalidade intrínseca na dança, né? Os seus ritmos, as suas intensidades, né? Portanto, mesmo nesse caso do dançarino, do bailarino que se dedica a uma dança sem música, apropriar-se profundamente da música é muito importante. Então, todos esses trabalhos, tanto o do Schroeder quanto da Camila Queiroz, que foi a pesquisadora que fez essa dissertação em Minas, né, sobre o estudo de caso, né, de uma educação musical desenvolvida numa escola de dança, né, uma universidade, quanto um terceiro trabalho, que é da Daniela Soares, que é uma monografia de especialização, também da Universidade Federal de Minas Gerais, e o trabalho da Daniela é muito interessante, porque ela tem essa dupla formação de música e de bailarino, né, então ela entrevistou 3 profissionais consagrados, né, da dança, que tinha uma atuação diversificada, tanto como bailarinos, como coreógrafos, como professores de dança, né? E tentando entender, se perguntando como é que o bailarino entende música, como é que ele apreende música, o que ele quer da música, o que ele precisa da música, né? Então, muito interessante. Todos esses 3 trabalhos me ajudaram a definir como objeto de pesquisa o seguinte: todos eles enfatizavam a questão do corpo, né, na educação musical dos bailarinos. Mas, assim, e mesmo nas leituras que eu fiz, né, dos educadores musicais ativos, eu sentia falta de um referencial teórico consistente, né, que contribuísse para explicar por quê, como que o corpo está presente na cognição musical, né? Então, foi por aí que eu desenvolvi a minha pesquisa, buscando referenciais teóricos que fundamentassem essa ideia de que uma educação musical que vê o corpo como o agente, né, como o foco, como o promotor, né, o que vive a experiência, portanto, conhece, né, aprende a música, seria indicado na educação musical dos bailarinos. Então, eu peguei o referencial teórico das ciências cognitivas na sua segunda geração, né,
essa vertente enacionista. Peguei um referencial vindo da pedagogia, né, que é a teoria da aprendizagem significativa, que foi desenvolvida pelo Paul Alzhubel nos anos 60, e que é um dos fundamentos, inclusive, da metodologia do curso onde eu atuei, né? E correlacionei essas contribuições com a especificidade do corpo bailarino e do fazer da dança, né, para construir aprofundar essa visão sobre a musicalização do corpo e a incorporação da música na educação musical dos bailarinos. Sobre a teoria da aprendizagem significativa, ela é uma teoria que interessante, que foi proposta lá pelo Alzhubel e que vem sendo desenvolvida, né, e que eu cruzei com esses conhecimentos vindos, né, do enacionismo, né, e a teoria da aprendizagem significativa fala o seguinte, que um novo conhecimento que não é ancorado em conhecimentos anteriores que estão na estrutura cognitiva do aluno, ele não vai ser significativo, ele vai ser um aprendizado mecânico, né, que não vai perdurar, que vai ser uma coisa literal, né, que não vai ser possível de ser utilizada em situações diferentes daquela em que ele foi trabalhado, né? Portanto, não vai ser um aprendizado significativo, né? Para um aprendizado ser significativo, é preciso que as novas informações encontrem um laço, um eco, com alguma coisa já aprendida, que façam pontes, né, entre esses que eles chamam de subsunsores, né, que são esses conhecimentos anteriores, né, que a pessoa tem, que o aluno tem, e onde a gente ancora esses novos conhecimentos, e num primeiro momento, esses dois conhecimentos vão ficar ainda separados, né, e aos poucos isso vai se juntando novamente num conhecimento só, num novo conhecimento recriado, transformado, né, e transformando essa estrutura cognitiva que está em constante construção, né. Para fazer esse processo de assimilação, esse é um processo que implica na ação do aluno, é um processo que o aluno faz. Para que ele possa realizá-lo, é necessário que ele esteja motivado a isso, em primeiro lugar, né? É necessário também que o professor utilize ferramentas, materiais, procedimentos que facilitem, né, o estabelecimento dessas pontes, né? E dessa forma, né, o conhecimento vai fazer essa assimilação com os antigos e vai se tornar um conhecimento significativo que pode ser levado para outros momentos, para outras situações, para outros problemas e ser utilizado permanentemente e sendo incorporado a essa estrutura em constante construção, depois ser linkado com outros e daí, em seguida, e assim sucessivamente. Bom, diante de tudo que eu vi, né, presenciei na minha prática e estudei, né, eu entendi que o movimento é a língua materna dos bailarinos, né? É um movimento que é diferenciado. O movimento da dança, ele não é um movimento corriqueiro, né? Porque o movimento rotineiro é um movimento baseado principalmente na habitualidade, é um movimento funcional, né? Ele tem uma função, né? O movimento da dança é um movimento hiper especial, né? Porque ele não tem uma função em si, por si só. Ele não é um movimento mecânico, ele não é um movimento funcional, ele é um movimento baseado, né, na expressividade, né, portanto, linkado com a emoção, né, e é um movimento criativo, né, e essa busca, esse trabalho constante do corpo bailarino, né, cotidiano, intenso, né, de construção da sua formação em dança, do seu fazer em dança, ela gera nesse corpo habilidades cognitivas
corpóreas muito especiais. Portanto, toda essa construção de categorias, de esquemas de imagem, né, e de metáforas, ela está sendo constantemente construída, né, e fortalecendo esses domínio-fonte da atividade corporal e fortalecendo o trânsito, né, dessa atividade para outros campos de conhecimento. Então, eu falei, eu acho que é por aí, né, estabelecer, propor, né, atividades músico-corporais que se baseassem, né, nesse conhecimento acumulado, nesse saber, nessa cognição corporal, né, acumulada e privilegiada que os bailarinos têm, produzida pela sua prática, né, e trabalhar a música metaforicamente ligada, né, porque se eu posso traduzir música e dança em movimento, eu posso traduzir uma na outra. Eu posso falar de dança pela música, eu posso falar da música pela dança. Eu posso falar de som pelo movimento, eu posso traduzir movimento em som, né? Então, essa facilidade, né, dessa intimidade pelo movimento que essas duas artes têm, possibilita muito esse trânsito de informações, né? E esse trabalho de atividades musicocorporais na construção do conhecimento em música. Eu relacionando essas coisas todas, né? Essa especificidade da prática e do corpo bailarino, né? Com os conhecimentos sobre cognição, percepção, né? Advindos dessa concepção da mente incorporada, né? Junto com a teoria da aprendizagem significativa, né, eu entendi que os domínios-fonte, né, a atividade corporal, seria o conhecimento corporal dos bailarinos, seriam os domínios fonte onde eu iria, seriam os subsunsores dentro da linguagem da teoria da aprendizagem significativa, onde eu iria ancorar os novos conhecimentos que estavam sendo propostos, né? E, é claro, sempre de uma maneira não mecânica, criativa, né? Como convém ao ensino da arte, e eu acho que a qualquer ensino, né? E considerando também que a criatividade, e especialmente a improvisação, que é uma prática constante, né, tanto na música quanto na dança, ele pressupõe um conhecimento significativo muito grande, porque a improvisação, ela demanda que você rapidamente acesse todo o seu conhecimento anterior, né, de uma maneira incorporada, né, pré-lógica mesmo, né, você não fica pensando, agora eu vou jogar, até pensa, porque é uma coisa holística, né, mas é um processo muito rápido, né, então demanda de você tanto na dança quanto na música, que você reúna todo o seu, a sua bagagem de conhecimento para resolver os problemas que se apresentam naquela situação, né, então digamos, um altíssimo patamar em termos de aprendizagem significativa, né? A prática da improvisação demanda, né, que você faça uso significativo dos seus conhecimentos, né? Então, juntando isso tudo, né, e buscando essa fundamentação dentro desses dois referenciais teóricos e aprofundando essa coisa do corpo bailarino e da prática, né, que eu trouxe uma fundamentação, quer dizer, um início de uma fundamentação, porque isso é um campo muito vasto, eu, inclusive, terminei o meu trabalho com o título de Inconclusões, né, porque é um campo vastíssimo e aberto, né, e a gente e fundamentei, né, essa coisa
desse pensamento de musicalização do corpo e incorporação em itálico, né, da música. Acho que tentei dar uma visão geral, não é fácil, né, sintetizar. Pois é, eu até queria fazer 2 comentários, assim, que, assim, você teve um fôlego absurdo para fazer uma dissertação de mestrado teórica, né? Isso é uma coisa muito rara de acontecer, né? Geralmente, um caminho de pesquisa para um pesquisador, né, que, em tese, quem está começando o mestrado está começando um caminho, né? Seria trabalhar primeiro com a empiria, né? Mas, assim, eu acho que você tinha também já aquele contato, né? O empírico já estava meio que em você, mas eu lembro muito da gente conversando e assim, tá, como é que eu vou responder as minhas questões, né? O que eu vou fazer entrevista com os professores ou com os bailarinos? O que eu quero exatamente com isso, né? Essas questões paravam no ar. Então, você precisou realmente fazer esse caminho teórico, né? Porque era o que você buscava, na verdade, com a pesquisa, né? Para fundamentar as suas ações, a sua prática. Agora, é muito difícil isso acontecer no mestrado e você teve um fôlego absurdo, a gente, né, conseguiu ver por tudo que você relatou aí para a gente. Um outro ponto que eu acho interessante de destacar, que o quanto a nossa formação como músico e como professor de música, né, ela tem ela fragmenta, né, a questão das artes, mesmo da dança, do teatro, das artes visuais, e cria, né, uma segmentação que é completamente fictícia, falsa, e que só nos destitui, né, desse poder de usar outros elementos que compõem um todo, né, um todo humano, né? Então, assim, eu sempre penso que se eu fosse uma professora de música que dançasse mais, o quanto que eu não seria uma melhor professora de música, eu vivo falando nisso, porque eu acho que na música a gente tem essa discussão da polivalência tão arraigada que às vezes parece que dá medo de falar, né, da gente unir as artes, né? Parece que a gente está a favor de um professor polivalente, que não é isso que está discutindo, né? Mas que o quanto que é importante para a nossa formação como ser humano e como professor de arte, né, ter essa possibilidade de desenvolver esses potenciais que são humanos e que estão imbricados um no outro, né? Isso eu acho outro ponto fundamental. Vamos deixar para conversar mais no final, depois que a Mônica apresentar, porque eu acho que você já agora passou a bola redondinha para ela, porque quando você fala de movimento, quando você fala de movimento que musicaliza o corpo, né, e movimento que incorpora a música. E a gente vai ver agora na fala da Mônica uma música que é invisibilizada, né, uma prática cultural que é invisibilizada e que tem muito corpo, né, e que esse corpo está representando aí para gerar, às vezes, até um desconforto, né, dentro do ambiente escolar. Né, mas vou deixar a Mônica falar, que ela vai falar melhor que eu. Então, vamos lá, Mônica. Obrigada. Obrigada, Súlia. A gente vai conversar mais no final. Bom, então vamos lá, pessoal. Quero apresentar essa minha pesquisa para vocês. Realmente ela dialoga bastante com tudo que a Sueli Faria trouxe aqui, falou até agora, né? Que ela trazendo o corpo. E realmente eu estou buscando falar de música de pista, né? Músicas que foram feitas especificamente para dançar. Bom, mas eu vou situar como começa o processo da pesquisa. Na verdade, eu sou uma professora muito recente. Esse meu processo de dar aulas, ele se iniciou, dar aulas em um contexto formal de ensino. Ele se iniciou há exatamente 6 anos atrás, então tem sido um processo bastante intenso, porque é exatamente o tempo que eu usei para fazer tanto a minha graduação quanto o meu mestrado. Então, eu resolvi buscar uma formação na educação a partir de um trabalho. E então foi como se tudo fizesse parte do meu estudo e continua, não é? Porque isso tudo como eu estou dizendo, é um processo recente. Eu há 6 anos atrás comecei a trabalhar numa escola, internacional que crianças, uma escola de classe média alta e classe alta. E
e comecei a dar aulas de música nesse local. E comecei a perceber uma insistência por parte dos alunos em relação à minha figura. Eles associavam a minha imagem como professora com o funk carioca. Então, eu tinha vários, quase que problemas em sala de aula, pelos alunos insistentemente me pedirem para tocar o funk carioca. E era muito curioso, porque a situação da escola era uma situação tradicional, onde essa experiência não seria muito bem vista, embora isso não esteja escrito em nenhum manual, não existe uma proibição formal em relação a um tipo de música. Mas existe sempre uma reticência, né? Uma certa pressão no sentido contrário. E na pesquisa eu narro vários episódios que me aconteceram em sala de aula em relação a isso. Mas eu também estava fazendo a graduação, e dentro da graduação eu via os meus colegas também buscando a mesma formação, todos traziam a mesma problemática, de que as crianças queriam se aproximar da música funk carioca. E, as pessoas, e todos eram unânimes em dizer que era ruim, assim, embora os professores de onde eu estava estudando, eles tinham muita abertura para que incentivássemos os alunos nos gostos pessoais, né? No gosto pessoal de cada um. Mas existia muita resistência por parte dos professores. Então eu comecei a perceber isso, assim, de forma, isso para mim foi o que montou o problema da minha pesquisa, né? Foi onde eu achei, não, eu vou começar a entender melhor o que pode estar acontecendo aqui. Bom, obviamente, essa associação que os alunos da minha escola faziam com a minha figura é muito relacionado a um contexto étnico. Eles associam o funk carioca com uma música que foi considerada como música negra, que foi chamada como música negra. E, obviamente, eles associam, se tem uma professora dentro dessa escola que vai poder nos trazer essa experiência, vai ser essa professora. Então, eles vinham para mim muito com essa intenção de que eu levasse o funk para eles, né? Que eu conseguisse fazer o processo dentro da escola. Porque fora da escola, isso é bom notar, eles escutam muito funk, eles conhecem de muitas coisas, né? Mas a coisa não acontecia por variados motivos. Bom, então eu comecei a fazer uma busca. Depois eu terminei a graduação, também o meu trabalho final de conclusão de curso também foi em cima desse universo da música eletrônica. Eu entrevistei 3 produtores de música eletrônica, porque nessa altura eu queria situar aquela música dentro do seu contexto, que é uma música eletrônica experimental. Inclusive, tinha acontecido um evento em Nova York, acho que em 2017, um evento de música eletrônica experimental do mundo, né? E eles convidaram representantes de todos os países, e do Brasil, o único convidado foi o MC Bin Laden, um MC que também era um MC, continua sendo uma pessoa ligada ao funk, que é muito pedida, faz parte dos pedidos recorrentes dos alunos. Teve uma época que teve uma música bastante famosa dele, Tá Tranquilo, Tá Favorável. Então, eu estava buscando, com esse trabalho de conclusão de curso, situar essa música no universo que ela pertence, porque, inclusive, a gente aqui no Brasil e no Rio de Janeiro em especial, eu digo em especial essa cidade, porque essa música começou a ser desenvolvida aqui, né? A gente não consegue ainda ter a dimensão histórica do que possa estar acontecendo em termos musicais, porque o funk carioca ele já está sendo situado como sendo o primeiro ritmo eletrônico genuinamente produzido no Brasil. E nós ainda estamos na fase de aceitação, né? A gente ainda está na fase de estranhamento, não digo nem aceitação, de estranhamento. Então, eu comecei a buscar essas respostas. E todas as pessoas que eu entrevistei, os produtores de música eletrônica, que não estavam ligados ao universo do funk carioca, foram unânimes em afirmar
porque sim, ela fazia parte das práticas eletrônicas experimentais. Bom, aí quando eu entrei no mestrado, para trazer uma problematização maior, para ampliar o escopo da pesquisa, e eu continuei na mesma área, com a mesma, com os mesmo, com o mesmo assunto, eu comecei a trazer também a questão social, né? Qual era o contexto social em que essa música é desenvolvida? E, a partir daí, eu fui fazer uma pesquisa mais ampla, incluindo o processo com que essas pessoas que estão produzindo essa música hoje vieram parar nas Américas, que é com o processo da escravização. Então, a diáspora africana, que veio com o processo de escravização dos povos africanos nas Américas. Então, a partir desse momento, começo a analisar que se desenvolve o que o Gessé de Souza, que é um sociólogo que eu trago bastante nesse trabalho, chama de genocídio cultural, porque a cultura que foi encontrada aqui foi considerada uma não cultura e as pessoas eram consideradas, inclusive, como não humanos. E assim foi também com os africanos. Então, é esse pano de fundo em que essa música toda começa a ser desenvolvida. E aí eu vou buscar, desde a repressão ao lundu, que são o início de práticas musicais aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Não estou falando do restante, e até o funk carioca. Toda a expressividade cultural afro-americana sofre o mesmo tipo de processo, desde o início até agora. Então, na verdade, é um processo continuado. Foi o que fui desvendando, colocando na pesquisa, né? E que está completamente relacionado a uma não aceitação de toda a produção cultural de um determinado grupo étnico, né? E está relacionado com o quê? Com as pessoas negras, com as pessoas de pele escura, com aquele grupo étnico que é considerado o povo negro, digamos assim. Que isso também é outra coisa que eu trago na pesquisa. Quem chama o negro de negro, o índio de índio, são as pessoas que vieram da Europa, né? São o povo branco, porque até então deveríamos ser os seres humanos. Mas, como já foi situado dessa maneira, o que se faz? Você se apropria do termo e vai usar o termo a seu favor. Então, estamos falando da música negra, não é? O que eu comecei a ver é que o desejo das crianças por esse universo parecia traduzir também um desejo de aproximação de um universo musical que é bastante distinto da música como a gente conhece até aqui. É música, ele faz parte de práticas musicais, boa parte, um grande número de pessoas admira, gosta, se diverte com ele, mas ele não é considerado por uma outra parte de pessoas. Então, aí já havia um conflito inerente, né? Ele não é muito bem aceito dentro do universo do ensino formal. Bom, aí eu comecei a analisar, eu trouxe alguns educadores, claro, o trabalho fala de educação musical, então tem pessoas que vieram ajudando desenvolver essa teorização. O Suanik, o Kate Suanik, que é um educador inglês, e aí ele afirma assim, né, que a música o que seria a música? Aí tinha até um experimento que eu fiz uma vez que eu fui apresentar a pesquisa ao vivo, eu bati, assim, perguntando, isso é música? Você dá uma pancada assim, isso é música? Isso seria música? E os alunos ficam em dúvida. Isso, na verdade, é um experimento que o próprio Suanek fez. Os alunos ficam assim, não, no caso era uma tampa, uma tampa de uma lixeira, ele deixou cair no chão. Não, os alunos ficaram divididos entre sim e não.
Aí ele disse, bom, você não sabe se a tampa caiu ou aleatoriamente, se você não estivesse olhando, me vendo jogar, seria um som aleatório. Sim, é verdade. Mas e se de repente eu faço... Isso seria música? Ela já cria uma expectativa. Sim, cria uma expectativa, mas você não sabe exatamente se o que vai acontecer daí. Você tem uma expectativa de que venha alguma música. Mas se ao mesmo tempo eu começo a fazer... quando eu subi pajé para um lugar chamado Piúna, lá que eu perdi a fortuna, foi lá que eu perdi a mulher. Eu perdi a mulher, eu comi um bocado amargoso, atravessei um rio perigoso, aonde eu já não dava pé. Eu já transformei em música. Por quê? Porque eu dei uma forma, né? Então, no caso, eu estou fazendo uma adaptação do exemplo do Swanee para dizer que a música é um conceito amplo, como a gente viu a nossa querida Sueli falando aqui, né? Ela é uma experiência sensória, é uma coisa que se acontece no campo dos afetos. Então, é muito difícil dizer que uma música é boa e uma outra música não é boa. Às vezes, a música ela tem códigos que são inerentes à nossa criação e não são inerentes à criação do outro. Então, e tudo isso são coisas que vão criar o estranhamento musical. E daí eu comecei a perceber que o gosto musical era uma coisa muito importante nesse aspecto, porque eu, inclusive, tive uma experiência durante o meu estágio, de estar numa sala e de ver os alunos, o professor, ótimo professor de música, amigo meu, estava fazendo estágio na sala dele, e ele estava lá dando a aula, e os estagiários estavam atrás, os alunos fazendo... Era uma escola bastante liberal, tinham vários instrumentos disponíveis para as crianças, e as crianças começaram a pesquisar a música que ele propôs, que era uma música muito bonita, eu não me lembro exatamente qual era. Só que quando eles foram pesquisar a música, eles começaram a descobrir que estavam tocando uma melodia, que era possível tocar uma outra melodia, uma música funk bastante famosa. E eles começaram a descobrir que dava para tocar e ficaram muito felizes de descobrir aquela melodia. No caso da música, era o Baile de Favela. E aí eles foram falando um para o outro, e ninguém percebeu, só os alunos e eu, porque eles não perceberam que aquela melodia estava relacionada com o baile de favela. Eles talvez não conhecessem a música, muito provavelmente. E os alunos todos, daqui a pouco, eles não aguentaram, eles explodiram. Vamos tocar, a gente quer tocar o baile de favela. Aí o professor, no caso ele falou, não, gente, por favor, essa música não, pelo amor de Deus, gente, você tira essa música em casa, você vê essa música, vocês ouvem. Aí nisso ele me olhou lá no fundo, ele falou, quem gosta dessa música é a Mônica, ali, não sei o quê. E as crianças todas viraram assim, né? Foi muito engraçado esse dia. Elas muito surpresas de ter uma pessoa que está ali no meio dos professores que ele estava dizendo, o próprio professor dela estava dizendo que a Mônica gostava dessa música. E eu falei, gente, sim, eu gosto. E foi uma situação interessante, uma entre tantas, né? Bom, então, na verdade, estava falando de uma música que sofre uma repressão em todos os aspectos, em todos os lados da sociedade. A gente tem visto, ultimamente, várias notícias de repressão em comunidades, em baile funk. Então, eu vim tentando inserir o estilo no seu contexto histórico e também buscando entender os motivos por trás de toda essa invisibilidade. E aí era muito difícil não contextualizar o racismo estrutural em que essa sociedade se desenvolve, né? Porque se você vai falar de música como pertencendo a um grupo que a desenvolve, que a produz e que a cria, não é? Se você realmente vai menosprezar toda a criação de um determinado grupo, você está cometendo um preconceito étnico, né? Você está cometendo um preconceito contra aquele grupo específico. E é exatamente isso do que se trata. Inclusive, quando as crianças vêm perguntar a mim, eles estão usando ferramentas do que se chama
currículo oculto, não é? Eles associam a minha figura, mas eles sabem que aquela música que é associada à minha figura, ela é negada dentro daquele espaço formal de ensino. Então, isso, na verdade, o que se constitui é uma verdadeira aula de racismo estrutural, que é o que vemos acontecer no sistema educacional. Quanto mais eu penetro o sistema educacional, quanto mais eu me aproprio da minha formação, eu comecei a estudar, como eu estava dizendo no início, tudo de uma vez só, tudo junto, né? Trabalhando, estudando e fazendo estágio. Quanto mais eu estou desenvolvendo a minha capacidade pedagógica, eu percebo que o racismo estrutural ele está presente em todo lado. Assim. Ele é estrutural e ele é estruturante. Como eu vi uma educadora, criadora da escola Maria Filipa, lá na Bahia, uma escola com essa preocupação de trazer um pensamento descolonizante. Eu vi uma live dela hoje de manhã falando isso. O racismo na sociedade brasileira ele é estrutural e ele é estruturante. Bom, então estávamos diante disso, eu vim desenvolvendo, falando, obviamente, existe uma lei que foi criada em 2003, a Lei 10.639, que ela fala exatamente disso, da cultura afro-americana e afro-indígena, e indígena, deveria fazer parte do currículo, mas ainda existem muitas reparações a ser feitas, né? Para conseguir aplicar efetivamente essa lei. Bom, para entender todo esse processo, eu fui buscando também conceitos. Eu queria situar, como é possível situar o funk carioca e juntá-lo com o lundu, como se fosse a mesma coisa, né? Na verdade, todas as manifestações afrodiaspóricas, elas possuem bastante essa característica, elas estão ligadas num futuro, assim, numa coisa transgressiva, porque elas perturbam a sociedade onde elas se encontram, elas não são aceitas, elas são reprimidas, é a coisa que a sociedade não aguenta, até que eles se apropriam, né? Isso aconteceu em vários aspectos, acontece no Brasil, por exemplo, com o samba. Nos Estados Unidos acontece bastante com o rock and roll, por exemplo, com vários outros estilos. Aqui no Rio a gente vê, inclusive com o funk carioca mesmo, por exemplo, a gente vê um artista ou outro, quando ele realmente faz muito sucesso, como foi o caso do Claudinho Buchecha, que fez bastante sucesso aqui no Rio, dois MCs funkeiros, que quando começa a fazer sucesso, os jornais brasileiros começam a falar, mas eles não são exatamente funk, eles são meio pop, assim, sempre existe uma tentativa de apropriação daquele discurso e transformação numa coisa, um simulacro do que seria o original. Né? Esse é o processo de apropriação e transformação, aculturação, né? De certos grupos. Bom, então, um conceito que conseguiu traduzir tudo isso foi o conceito de afrofuturismo. Por que afrofuturismo? Porque estamos falando de grupos a quem o futuro é negado. Porque se a gente para analisar o processo da diáspora, do início, da passagem do meio, como é chamado a passagem dos africanos para serem escravizados nas Américas, você começa a perceber que, desde aí até hoje, as políticas de reparação estão ainda no discurso. Né? Conseguimos ter um pequeno avanço no Brasil a partir dos governos progressistas, né, de Lula e Dilma, mas foi a primeira vez em que se pensou em políticas reparatórias. Então, é uma sociedade que não dá conforto em termos de se imaginar o futuro. Só que o futuro ele é inerente à natureza humana. Não é à toa que se existem ficções científicas, não é à toa que muitas das coisas descritas nas ficções científicas transformam-se em realidade. Então, com essa perspectiva assim dessas narrativas de futuro, o que um grupo que veio trazido, arrancado do seu habitat natural,
a quem foi impedido um desenvolvimento que seria o processo, talvez, natural, não sei, mas foi interrompido. E esse grupo é inserido num ambiente extremamente hostil e cruel, um processo cruel, e um sistema estabelecido, todo um sistema estabelecido, extremamente hostil e cruel, que visa a sua não existência. Então, é muito difícil você criar narrativas de futuro dentro de uma situação assim. Só que as narrativas de futuro, elas fazem parte é inerente à natureza humana. Elas fazem parte da natureza humana. Você precisa se sentir aceito, você precisa se sentir fazendo parte de um grupo, você precisa se sentir com capacidade em pensar no seu futuro, com tranquilidade. Como isso tudo é negado, é uma modernidade inalcançada, vendo o povo diaspórico como sendo os primeiros românticos. Isso é uma ideia que a Toni Morrison trouxe, mas quem realmente conceituou esse termo do afrofuturismo foi um pesquisador inglês também, chamado Koduo Eshun. Então, ele pega um trecho dessa conversa da Toni Morrison, que ela situa os afro-americanos, eles foram os primeiros homens modernos, no sentido que a filosofia de vários filósofos, incluindo Nietzsche, traz do homem moderno, que é aquele homem que vai para o desterro e que enfrenta, está num ambiente hostil, estranho e cruel e tem que desenvolver-se ali. Então, quem viveu essa experiência na prática, quem tem vivido essa experiência, são os afro-americanos. Então, são considerados, segundo ela, os primeiros modernos. E o Eshun veio e cunha esse termo, que era um termo também muito usado esqueci o nome do saxofonista, eu já lembro. Mas ele realmente pega o termo e conceitua como que seria o afrofuturismo, essa necessidade de criar as narrativas de futuro, né? De criação dessas narrativas de futuro. E isso vai ser criado através da expressividade, porque, na verdade, é quase que o único espaço possível de criação, né? Então, de desenvolver as suas subjetividades e também os seus anseios, né? Isso tudo se passando no campo dos afetos e tal. Então, esse conceito do afrofuturismo ele foi bastante importante para o desenvolvimento dessa pesquisa. Aí, enfim, partindo daí, eu comecei a traçar o surgimento do funk carioca aqui, porque você começa a perceber que o fenômeno cultural afrodiaspórico ele está intrinsecamente conectado em todo o território das Américas. Então, eu começo a perceber que aí, no momento, surge o lundu aqui, lá nos Estados Unidos, surge o blues, e aí, a partir do blues, ele começa a desenvolver o soul, e aí surge um James Brown lá, sabe? E aqui as coisas vão desenvolvendo no restante do continente, mas essa conectividade, ela se dá de uma forma muito interessante, e ela continua acontecendo no processo de criação do funk carioca, porque lá surge, por exemplo, o James Brown, que é considerado o Godfather of the Soul. E de uma forma incrível, esses discos fazem uma verdadeira estribulia, foram viagens incríveis, porque os meios, as lojas, os meios de produção formais que teriam condições de trazerem, importarem discos assim, não estavam interessados nesse tipo de música. No entanto, conseguiram se trazer de formas incríveis, eu descrevo algumas coisas na pesquisa também. Esses discos chegaram no Rio e fizeram história. Foram os primeiros bailes blacks final dos anos 70, início dos anos 80, e aí tem uma pesquisa pioneira do Hermano Viana falando sobre os bailes funk do Rio de Janeiro, e essa pesquisa é de 1988, foi a primeira pesquisa assim, falando desses bailes.
Só que o que acontece aqui no Rio? Ele chega, essa música chega, e eles tinham sempre que traziam novidades, aí a música começa a se tornar mais eletrônica lá, com experimentos da comunidade negra norte-americana em diversas cidades, e aí eu vou situando também, né? No caso, como eu estou falando do funk carioca, eu vou situar muito com Nova York, mas tiveram vários polos dentro dos Estados Unidos, onde os afro-americanos estavam começando a tornar eletrônica a sua criação, e tudo muito ligado com a produção deles mesmo, que vinha do James Brown, que era o soul, e logo em seguida a disco também, que a disco foi muito importante nesse processo de eletronificação da música afro-americana, né? Então, é um processo que tem acontecido, e ainda está, né? Ainda está em curso, na verdade. A música disco, ela foi de uma importância incrível. E durante a pesquisa, é muito interessante, porque você, quando fala disso aqui, o desconhecimento é tão profundo que eu cheguei a ser questionada por um professor, me questionando, mas a disco... Porque a ideia que as pessoas têm, por exemplo, quando se fala da disco, é o Bee Gees e o John Travolta. E a disco não é nada disso. Na verdade, isso já foi um dos processos de apropriação de uma produção cultural afro-americana sendo usurpada, e aí ela perde as suas raízes, né? É como se você fosse usar um livro e você... Quando eu vou usar o livro desse lado aqui, eu não vou botar referência. Você está usando as citações de um livro, mas quando é livro daquele lado ali, sem referências. É basicamente isso que acontece. Então, é uma história tão recente e é uma história que ainda é totalmente desconhecida, e é muito interessante como que desse estilo as coisas foram se ampliando, né, como se fosse um sistema rizomático de Deleuze, né, uma coisa assim que ela foi se infiltrando e se conectando de formas incríveis, porque aí já conecta com uma bateria eletrônica que foi criada lá no Japão. É uma coisa muito impressionante. E, na verdade, o que eles estavam buscando era uma tentativa de fazer o quê? De fazer a música, de dar forma, né, para a sua música, para as suas ideias musicais. Porque são pessoas que têm sempre muita dificuldade em estudar a música comum. Isso foi uma coisa que eu vi também na minha primeira pesquisa. Um dos produtores de música eletrônica que eu entrevistei, um DJ de Nilópolis, que é a Baixada Fluminense aqui do Rio de Janeiro, ele falando assim no depoimento dele, dizendo como que ele às vezes vinha na Zona Sul e olhava os apartamentos e aquela vida com violão, com bossa nova, e como aquilo era tão distante dele, assim. Mas ele era músico, ele queria fazer música, então ele começou a comprar um computador velho e começa a colar os pedacinhos em casa e fazer sua música, e é assim, exatamente, né? Eu também vi esse tipo de depoimento na literatura que eu fui buscando, foi muito comum. Teve um MC que disse, quase não com essas palavras, mas exatamente a mesma coisa. Ele falava, cara, eu já tinha muito problema na minha comunidade para andar com... No caso, ele usa um termo, perdão da palavra, um fucking trombone nas costas. Porque nos Estados Unidos tem muita essa tradição de se estudar a banda, né, de formar banda. Então, ele falando, nossa, eu tô cheio de problema na minha comunidade, já me enche a paciência, e eu imagino eu andando com um trombone nas costas. É mais ou menos como o Sandro, meu amigo, o DJ que eu entrevistei, narra na entrevista para mim, dizendo que aquela música era distante, mas a pessoa tem a vontade de fazer a música, então ela vai fazer. E aí, você vai considerar música ou não música? Porque é uma coisa que incomoda demais o ouvido, né? Então, assim, é uma música que vem rompendo muitas fronteiras, é uma coisa que ela é muito perturbadora, ela tem uma questão com volume, né? São pessoas que começaram a usar... A música surge de festas, né? Da necessidade de fazer uma comunhão para dança,
se colocam caixas de som, e foi a partir daí que foi se tentando criar uma música com esses elementos. Na verdade, a música eletrônica, ela se desenvolve, ela começa assim a se desenvolver na Europa nos anos 30, essa coisa da música eletrônica experimental, mas essa música diaspórica não é exatamente a essa tradição que ela se liga. Ela usa as técnicas eletrônicas, mas ela não está ligada, ela está ligada às tradições da diáspora africana nas Américas. Então, eu venho contextualizando essa música dessa forma, né? E hoje em dia eu tenho alguns autores também que têm ajudado a ampliar essa visão, né? Eu tenho visto essa música com um termo como a música dos contracolonizadores, usando um termo do Antônio João do Bispo, Nego Bispo, que é um dos pensadores mais incríveis que eu encontrei atualmente. Ele traz esse termo, não, tem o povo colonizador e tem um povo contra-colonizador, que está lutando contra a colonização, né, para se manter íntegro. E é um termo que eu vou começar a me apropriar dele. Agora, em termos dos educadores, quem me trouxe bastante suporte foi uma educadora chamada Bell Hooks, que foi incrível conhecer também. Ela tem o livro que se chama Ensinando a Transgredir, a educação como prática da liberdade. Então, ela também descreve assim esse processo do racismo estrutural e estruturante e formas de você ir desafiando. Também, obviamente, não se podia deixar de falar de Paulo Freire, não é? Quando ele pensa em trazer o universo dos alunos para dentro da sala de aula, é exatamente disso que eu falo, né? Trazer o universo dos alunos para dentro da sala de aula. E tem uma educadora inglesa também, educadora musical, a Lucy Green. Não, é Liz Green. Não, é Lucy Green. Liz Green é uma astróloga, desculpa, eu estou confundindo os nomes. A Lucy Green, ela fala isso, de buscar uma forma de deixar os alunos tirarem a música tradicional, como os músicos populares fazem, usando as técnicas dos músicos populares. É basicamente isso. E eu venho fazendo basicamente isso também. Só que pensar na música que vai se ensinar, tentando talvez usar técnicas de pessoas que estão criando a sua música de forma diferente. Já é um estágio diferente do que os músicos populares. Que a Lucy Green, ela vem e diz, porque é isso, você vai, tira de ouvido, você se liga no baixo, essa música eletrônica você já vai o quê? São recortes. Então você vai pegar aquele pequeno recorte e aquilo se repete. Tem uma característica de mantra também, não é? Porque como são colagens de trechos gravados para se transformar em outra música, fica com um sentido muito plástico. E isso tudo traz realmente uma forma diferente de se estruturar a música, de se pensar em criar a música. Então, basicamente, foi essa a ideia da pesquisa como um todo. Eu vou ficar por aqui, porque eu acho que já falei até demais, mas essa é a apresentação básica da pesquisa. Vamos botar o pedacinho do vídeo? Sim, eu fiz esse vídeo exatamente para fazer uma reflexão sobre o conceito música de qualidade. O que pode ser considerado música de qualidade, né? Vamos lá. Desliga o microfone, por favor. Música de qualidade, na verdade, não significa nada. Então, eu acho que o conceito de música de qualidade, de verdade, é preconceituoso que seria uma música de verdade. Para algumas pessoas, talvez para a classe dominante, que começou a falar isso. Acho que fica por aí. É um conceito que me traz, talvez, a ideia de que é música feita com amor. E qualidade, ela é
varia de acordo com cada ouvido, com cada percepção, a qualidade ela vai ter suas nuances. Eu tirei aqui. Opa! Porque era só para dar um gostinho, né? Esse vídeo ele está disponível no YouTube, né? Sim, ele está disponível no YouTube, esse filme. Beleza, eu vou botar até depois o endereço para o pessoal aí ter acesso mais direto. Agora, dizer uma coisa, que assim, o trabalho de vocês duas tem uma outra coisa muito parecida, né, que é justamente a densidade teórica. Eu lembro até que o teu trabalho, Mônica, chegou uma hora que eu falei, pô, não precisa mais de empiria nenhuma aqui, porque ele estava já tão denso teoricamente, o teu primeiro capítulo, né, o teu segundo capítulo, e aí ficou para o terceiro, né, a coisa mais de trazer para a escola, né, como experiência, né, as experiências da escola. Mas é incrível assim o fôlego que vocês duas tiveram e eu aprendi demais, assim, porque eram assuntos, eram temas que eu não tinha, né, me debruçado sobre. Então, assim, aprendi hoje também bastante coisa rememorando aí esses trabalhos de vocês. Agora, uma coisa que para mim fica muito latente, assim, né, que é o quanto, assim, primeiro, é uma coisa que a gente já tinha discutido até durante o processo, né, o porquê que essa música, quais os porquês, né, dessa música haver tanta resistência, né, principalmente por parte de uma determinada classe social, né, em relação a essa música, né, porque o quanto que a música, né, a gente não pode mais, né, ver a música como música somente, né. A música ela está representando modos de vida, está representando, nesse caso, a luta de classe, né, está representando uma série de questões, né, que não é mais o sonoro apenas, né, é o sonoro, o corporal e toda a questão sociocultural que ela traz. Então, você botar uma música dessa para dentro da sala de aula, né, você traz junto tudo isso, todos esses questionamentos que virão, principalmente por parte dos jovens, né, que podem vir por parte dos jovens, né, e a gente até fez uma comparação com o samba, né, que o quanto que o samba foi esbranquiçado, foi, né, moldado para quando ele entra, enfim, na escola. Né? Então, não é qualquer samba também, né? E nem foi de qualquer jeito. Né? Então, sempre tem um jeitinho de fazer, como você falou do Claudinho, do Bochecha, né? Aquilo que eles faziam originalmente teve que ser moldado, adocicado, esbranquiçado, sei lá o que teve que fazer para ele ser aceito até mesmo como um produto comercial. Né? Agora, uma pergunta que eu queria fazer para vocês duas é o seguinte: a gente tem uma produção acadêmica e científica, né? Isso há mais de um século, né? Que vem sendo construída, tão rica, tão potente, tão poderosa, que nos dá tantas ferramentas teóricas, né? De luta e de discussão. Como é que vocês veem esse contraste tão grande de tudo isso que, por exemplo, se a gente quisesse limitar simplesmente o que vocês trouxeram hoje, né? E ver que na prática as coisas ainda são tão... não faz efeito, né? Parece que não tem um efeito ainda na prática, discussões como que a Mônica traz, como que a Sully traz. A gente vê muitas escolas ainda fazendo uma música sem o corpo, a gente vê essas barreiras que você traz, né, na sua pesquisa, Mônica, isso é tão presente ainda, né, de uma maneira tão... Então, assim, qual é o descompasso que, na visão... Eu sei que é uma pergunta que não tem uma resposta fácil, né? A gente vendo, assim, esse governo que a gente tem hoje, por exemplo, né, o quanto que ele desconsidera toda a ciência, tudo que foi produzido, né? Então, como é que vocês pensam sobre esse descompasso entre um conhecimento científico, artístico, político tão rico produzido pela humanidade e práticas políticas, culturais, sociais tão pobres ainda, tão desconectadas com essa produção? O microfone de vocês está desligado, tem que ligar, tá? Quem quiser falar primeiro. Bom, vai lá, Mônica, vai lá. Assim, a única coisa que eu consigo ver é uma mudança a luta por uma mudança de paradigma, porque as coisas que eu trago realmente, assim, você não vai cantar facilmente sobre o assassinato de Marielle Franco na escola,
por exemplo, porque são assuntos proibidos. A sociedade não quer. Existem, na verdade, esse conceito de que você não pode falar do que certos grupos não querem, ele é muito mais amplo do que só a música, né? E é uma luta muito mais ampla. Então, é por isso que não tem como, é indissociável o contexto social do que está se ensinando. Então, eu só vejo isso como uma luta a longo prazo. A médio prazo, eu acho que essas pequenas ações de se buscar trazer esse universo para dentro das suas práticas, de se buscar se refletir sobre se a sua prática está sendo realmente uma prática antirracista, antimachista, sabe? Ou na verdade, né? Pró a vida, né? Pró a existência das outras pessoas. Na verdade, melhor, em vez de ser anti, uma prática que englobe as existências, né? Eu acho que isso já começa a fazer um movimento, né? Um movimento de que várias pessoas estão tomando consciência e vai ampliando a possibilidade de, no futuro, um dia, haver a tal mudança de paradigma. Mas eu acredito na luta diária, na luta de você entrar em contato com a própria comunidade, trazer informações novas, e a cada contato com as crianças, aquela coisa lúdica, né, e quase quixotesca da educação, né, do professor que vai e consegue levar uma mensagem, apesar de toda aquela dificuldade toda. Eu acho que ainda se está reduzido a essas iniciativas pessoais, mas a tendência é ampliar. Quanto mais pessoas vão fazendo parte desse círculo, né, de busca de uma educação mais ampla, que satisfaça várias existências, mais fácil o processo, né? Mais rápido o processo vai acontecendo. Maior o número de pessoas envolvidas. Vai lá, Sueli. Então, eu acho que tem isso aí que a Mônica falou mesmo, e assim, a gente tem o distanciamento, né, do conhecimento acadêmico produzido, da população como um todo, né? A gente tem a gente tem 500 anos aí de exclusão em todos os níveis, né? E isso é parte do processo de exclusão, na medida em que exclusão de acesso à educação, acesso à escola, acesso ao conhecimento produzido, né? Então, a gente vê isso, quer dizer, num crescendo, né? Desde sempre, com pequenos hiatos, né? Como a Mônica falou, nesse período dos progressistas, houve tentativas, né, de ampliar o acesso, né, realmente tentativas importantes, mas que ainda são muito pequenas diante dos 500 anos de exclusão, né, e que vão levar tempo para serem superados, né. Um aspecto é esse. O outro é o seguinte, é uma cultura, né, é uma cultura profundamente enraizada, né, eu acho que, assim, tem tudo a ver, né, essa cultura que exclui o corpo, né, dos processos, que negligencia a corporalidade, né, e que enfatiza um tipo de conhecimento como o único conhecimento válido, aceitável, né, que seria o conhecimento científico, né, no caso científico, excluindo as ciências humanas, por exemplo, que sempre são relegadas a um descrédito, né? Quer dizer, um tipo de cultura que nega a corporalidade, né? Que reprime a sexualidade, né? Culturalmente, né? Então, eu acho que essa questão da corporalidade, né, e da sexualidade também está ligada, né, a esse universo que a Mônica trouxe e pesquisou, né, e que, de uma certa forma, tem a ver, né, com a minha pesquisa nesse sentido, porque uma das formas de exclusão dessa música é em cima da corporalidade que está associada a ela, né?
Então, isso desde sempre, desde o lundu, desde o maxixe, desde o samba, né? Além de ser considerado como não cultura, né? É considerado coisa de obscena, né? Que afeta, né, a moral e os bons costumes vigentes, né? Então, é toda uma cultura, né, que vem sendo construída no Ocidente, né, historicamente, né? Então, além da questão da exclusão, que é uma coisa própria da formação da sociedade brasileira, né, de exclusão de uma parcela que é majoritária, inclusive, da população, né, do acesso ao conhecimento, e especialmente a esse conhecimento acadêmico, né, tem essa coisa de uma cultura profundamente enraizada, né, e isso vai levar muito tempo, né, para ser desconstruído efetivamente na sociedade, e vai levar muita luta, né, para ser desconstruído também. Eu acho que para acabar com essa ferida, né, que é o racismo estrutural na nossa sociedade brasileira e estruturante, a gente vai ter que ter muito tempo de um Brasil estruturado em outras relações muito mais igualitárias, né, para esse tipo de coisa ser efetivamente superado, digamos assim. Não esquecido, né, mas superado nas relações sociais, né? Isso, e a gente não pode descansar, né? Porque o trabalho aí é enorme, né? E falta muito, né? Falta muito, né? Precisa realmente de gerações e gerações, né? Para desconstruir tudo que foi construído tão solidamente, né? Que a gente agora tem que dar marretadas, né? E a gente tem, historicamente, os processos de retrocesso, como a gente está vivendo agora, né? A gente caminha um pouquinho, aí, retrocedeu, aí, uma luta para caminhar mais um pouquinho, né? Se bem que nesses processos também o nível de consciência pode aumentar, né? De alguns, né? Porque as coisas ficam muito explícitas, né? Os mecanismos, né? De exclusão vão ficando muito explícitos também, né? Mas eu acho que sem uma reflexão dirigida, é difícil esse processo de amplificar, mesmo vendo uma coisa óbvia na sua frente. Eu acho que sem uma reflexão dirigida, as pessoas não se movem tão facilmente de seus lugares, não, mesmo tendo essas evidências todas, porque as evidências, elas parecem tão evidentes dependendo do lugar de onde se olha, né? São muito evidentes para um grupo, mas às vezes para outro grupo não. Esses processos, né? Não sei. Exato, né? E para a gente compreender os processos, assim, como o Marx dizia, né? Assim, a olho nu, às vezes a gente não consegue compreender, né? Senão, se a gente conseguisse perceber tudo imediatamente nas relações, né, o conhecimento está todo ali, as coisas estão postas, estão dadas, mas se a gente conseguisse fazer toda a leitura, né, e ter toda a compreensão de imediato, para que serviria a ciência, né? Então, como você diz, a gente precisa ter a disposição, né, de ir atrás de uma compreensão, de um deslocamento, né, porque esse deslocamento ele é fundamental, porque, como você falou, é uma coisa estruturada, então o racismo ele está em nós, né, a sociedade patriarcal foi a que nos criou, né, fomos, né, o colonialismo e tudo mais, então se a gente não tiver essa disposição de se educar e de ter essa vigilância constante, né, a gente também não sai do lugar, não basta ter boa vontade, né, é uma questão de sentir a dor mesmo, a dor de se reconhecer, né, de reconhecer quem você é no contexto que você está, como é que você foi parar ali, e tudo mais, né? É um processo bem longo e difícil, né? É mais ou menos como se você quer ter uma barriguinha tanquinho, você tem que fazer alguns abdominais, assim, pelo menos um pouquinho de abdominal você vai ter que fazer. Ou exercícios que vão acionar o seu músculo da barriga, né? Mas alguma coisa você tem que fazer. Ficar deitado no sofá a quarentena toda, né?
Não acontece nada, ou melhor, acontece para o outro lado, em vez de ser para dentro, para fora, né? Gente, infelizmente o nosso tempo aqui já estourou, estamos quase em 1h50. Isso porque tinha muita coisa a ser dita, né? Vocês trouxeram muita consistência na areia para ficar conversando e desdobrando cada ponto desse que vocês elencaram. Mas o vídeo vai estar gravado, as pessoas vão poder ver, vão poder estudar, né, até por meio deles, porque vocês trazem muitas referências, que daí a gente já vai buscando também fazer conexões com outros vídeos, com os textos, com os autores que vocês apontam, né? O propósito do vídeo muito de fazer esse vídeo, fazer esse encontro, né? É muito esse também, né? Então, eu queria mais uma vez agradecer muitíssimo a disponibilidade, né? A generosidade de estar aqui dispondo do tempo, né? Do conhecimento, né? De tentar fazer essa síntese, né? Que é tão difícil, né? Uma pesquisa de 2 anos, né? Ser resumida em menos de 1 hora é muito difícil, né? Então, enfim, vamos ficando por aqui, tá bom? Mas continuamos juntas. Tá certo? Muito obrigada. E vocês não precisam sair da sala, não. Eu vou botar vocês aqui escondidas e a gente depois se despede aqui nos bastidores, tá? Ó, a Suri já saiu, ó, danada. Espera aí, não vai embora, não.